pacientes com infecção por implantes de coluna são causados por bacilos gram-negativos, você utiliza alguma terapia associativa antimicrobiana com ação antibiofilme para bacilo gram-negativo, eu acredito, né? Aí a pessoa interroga a rifampicina. Tá bom. Bom, vamos primeiro fazer a distinção, para quem perguntou. Se for na espondilodicite piogênica, lembra? Piogênica tem uma suspeita, colexame, colemocultura fundamentalmente. A partir da cultura, se o doente estiver muito grave, obviamente você pode começar o tratamento antibiótico, mas de preferência programar essa punção guiada e aí sim começar com o antibiótico empírico. Na piogênica, mesmo na possibilidade de ter bacilo gram-negativo, o nosso tratamento de escolha é oxacilina com dose elevada, 2, 3 gramas a cada 4 horas e associar aminoglicosídeo, gentamicina. Normalmente 240 miligramas uma vez ao dia. Nas osteossínteses infectadas, por causa da discussão e do problema grande de resistência à rifampicina no mundo inteiro e também neste país, e da necessidade de rifampicina para a tuberculose nesse país, nós não podemos fazer terapia empírica com rifampicina para todas as doenças que a gente gostaria. Dessa forma, a rifampicina, dentro do tratamento das infecções osteoarticulares, são utilizadas, na minha opinião, para o tratamento de artroplastias infectadas, ou seja, as próteses, claro, por Staphylococcus, qualquer que seja o Staphylococcus aureus ou epidermides, para os pacientes que têm haste intramedular, não como tratamento de supressão, mas como terapêutica também, porque a haste intramedular é muito difícil de resolver. Nos bacilos gram-negativos que infectam, mesmo na osteossíntese infectada de coluna, existem algumas séries de casos, que mostraram uma associação, principalmente no tratamento de Acinetobacter multiresistente e de Pseudomonas multiresistentes. E essas séries de casos vieram fundamentalmente naqueles pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica que não respondiam aos outros antibióticos. Então, em algumas associações, nós fazemos sim, mas tem que ser bastante discutido. Ou seja, eu não faço com frequência o tratamento com rifampicina para osteossíntese infectada. O tratamento de supressão crônica, ou seja, quando a prótese vai ficar no local, quando o implante vai ficar no local. Se for um bacilo gram-negativo multiresistente, nós tentamos outras alternativas em associação do que rifampicina. Mais uma pergunta. Mauro, um fragmento de tecido em biópsia guiado por agulha é suficiente? Bom, Quanto tempo? É uma pergunta fundamental. Na realidade, olha, um fragmento de tecido guiado por imagem é cruel. É cruel sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes você vai encontrar um Staphylococcus coagulase negativo. E o que você vai fazer com isso, eu não sei. Significa dizer o seguinte, olha, para que a gente consiga comprovar de verdade nas osteossínteses infectadas, é fundamental que você tire pelo menos 3 amostras de tecido. Na piogênica, uma amostra cresceu o Staphylococcus aureus, obviamente fecha o diagnóstico. Uma amostra cresceu Pseudomonas, obviamente fecha o diagnóstico. Uma amostra de tecido e também uma amostra de hemocultura positiva com o mesmo agente fecha sem dúvida nenhuma. Mas de preferência que você instrua o seu neurocirurgião ou ortopedista para retirar 3 amostras, por favor. Quanto tempo você trataria? Se existe diferença de tempo dependendo do germe? Tá. Bom, olha, não existe na literatura definição. Ensaio clínico, os trabalhos espanhóis, na minha opinião, nessa área são os melhores, sem dúvida. Entretanto, está muito claro que para tratar biofilme, também, como eu mostrei no artigo do Clinical Infectious Disease, é um estudo, um centro prospectivo com 50 pacientes, 50 e tantos pacientes, para dizer o seguinte, se você tratar o biofilme por 12 semanas, tem grande chance de você conseguir resolver o problema. Nas artroplastias, o Jaime que está aqui, já mostrou que se você tratar 6 semanas, pode ser que você consiga resolver o problema. É muito melhor do que tratar 6 meses, isso sem dúvida nenhuma. Nas osteossínteses, 12 semanas. Nas espondilodicites piogênicas, eu sugiro 6 semanas. Eu sugiro. Vamos perguntar aos colegas. No, I agree. If I understood correctly, you are suggesting treating 6 weeks for native vertebral osteomyelitis, and we have the clinical trial of the French group, no, which shown very elegantly that it was equivalent. So I agree. I agree as long as we have good antibiotics for biofilm, such as rifampicin or quinolones,
If we don't, because the pattern is of persistence and we have to use glycopeptides or depends on beta-lactams, we have to extend. We have the experience of the Korean group also, that they couldn't reproduce the data of the French people for staphylococcal vertebral stomatitis. The reason probably being that they treated them with glycopeptides, which I wouldn't do it, but sometimes you have to because of persistence. So if you have good antibiotics against biofilm, I agree 6 weeks. Thank you. Nós temos uma pergunta na plateia, por favor, se identifique. Meu nome é Aline, minha pergunta vai para o Dr. Gilberto. Na verdade, eu queria que o senhor abordasse 2 pontos, assim. Primeiro é que, às vezes, a gente, em consulta ambulatorial, a gente recebe o paciente já vindo de uma profilaxia de um urologista. E, às vezes, quando a gente vai revisar as uroculturas, atualmente, ou uma ISBE, ou uma KPC, um agente que a mocrodantina habitual não faria uma profilaxia adequada. Então, queria comentar sobre isso. E um pouquinho do cenário hospitalar, nos casos de infecção complicada relacionada a duplo J e a cistostomia, quando a gente tem dificuldade, pela condição do paciente, de tirar de trocar todo o equipamento. Por exemplo, na cistostomia, às vezes eles falam que não tem condição de trocar todo o circuito, querem trocar só a bolsa e o biofilme vai continuar lá. Obrigado, Aline. Então, eu abordei o quadro de infecção do trato urinário recidivante, né? Que é um quadro de uma paciente que está ambulatorial, aí, que está andando, está vivendo, está trabalhando, etc., e que tem morbidade, que tem incômodo em relação a isso. A primeira pergunta que você fez foi em relação aos pacientes que já têm uma infecção importante com um micro-organismo multiresistente, né? Foge totalmente disso que eu falei, quer dizer, aí você precisa tratar esse micro-organismo resistente. Muitas vezes, uma coisa que talvez há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, era impensável, hoje em dia a gente tem internado pacientes para tratar a infecção do trato urinário, né? Então, esse paciente até pode ser internado e ele a terapia tem que ser dirigida em função daquilo que você está diagnosticando, né? E se você quiser optar, e se você entender que esse paciente é um paciente de infecção de trato urinário de repetição e você quiser abordar isso profilaticamente, você tem que pelo menos resolver esse problema anterior do paciente, da paciente, né? Também esses pacientes que têm duplo J, que têm instrumentação e presença de catéteres, etc., no trato urinário, esses pacientes e a gente não consegue tirar, é muito frequente isso, né? Pacientes que têm radioterapia abdominal, pélvica, tem outras situações que, se tirar, ele não tem fluxo urinário mais, né, nos uretérios. Esses pacientes são muito difíceis de serem tratados. O que a gente faz frequentemente é trocar o duplo J, na medida que isso é possível também, né, e prolongar o tratamento. Mas não há uma forma que eu conheça diferente de atuar.